Galera, é o seguinte, isso aqui vai ser um resumo total de como construir e analisar gráficos a partir de funções trigonométricas. Então a gente vai passar por basicamente 4 pontos. Vão ser o círculo trigonométrico, que é a base, interpretar as funções, construir e analisar os gráficos e resolver exercícios, tá? A gente tem um material complementar que eu vou usar na aula, inclusive, e vocês podem baixar como resumo no botão que está aqui embaixo, tá? E só que é importante que vocês assistam a aula completa, porque nem tudo que eu vou falar está no material. A maioria das coisas tá, como um resumo bem bonito e funcional, que vocês vão aprender a olhar, só que nem tudo está no material, tá? Então é muito importante que vocês assistam a aula completa, tá bom? Beleza, então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a câmera. Beleza. Só deixa eu conferir. Aí, tá certinho. Isso aqui é o círculo trigonométrico. Então aqui no eixo Y a gente sabe que é o eixo do seno, tá? O eixo do seno. E o eixo X é o eixo do cosseno. Então a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. E a gente vai desprezar os ângulos agora, tá? Porque a gente não vai trabalhar com ângulos, só com radianos. Então, basicamente, deixa eu ver. É isso aqui, ó. Só que esse aqui não tem os radianos, né? Que tem no outro. Mas é basicamente isso aqui, ó. O eixo do cosseno e o eixo do seno. Ele tem um raio de 1. Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu achar uma foto melhor. Esse aqui, ó. É que cada um é de um jeito, mas beleza. Ele tem um raio de 1, então ele vai de... No seno, ele vai de menos 1 a 1, que no caso é o segundo númerozinho aqui, ó. De menos 1 a 1, que é no eixo Y, o eixo do seno. E no eixo do cosseno, que é o eixo X, ele vai de menos 1 a 1 também, sendo 0 no Y, tá vendo? Então no X ele é menos 1 e 0, aqui nesse ponto, e 1 e 0 nesse ponto. E no eixo Y, que é do seno, ele é 0 e menos 1 nesse ponto, e 0 e 1 nesse ponto, tá? Só que a gente não vai olhar os ângulos, a gente vai olhar os radianos. Então, aqui ele começa em 0, né? Começa em 0, aí na volta completa ele vai ser 2π, mas no 0 ele vai ser 0. Aqui em 90 graus ele vai ser π sobre 2, no caso seria o ponto 1 do seno, e o 0 do cosseno. Aqui ele vai ser π, que é no 180, ele vai ser menos 1 no eixo do cosseno, e 0 no seno. Aqui ele vai ser 3π sobre 2, e vai ser menos 1 no eixo do seno e 0 no cosseno. E aqui ele vai ser π sobre 2, que é 1 no cosseno e 0 no seno. Se vocês quiserem, é só pesquisar círculo trigonométrico e ver essa imagem aqui, essa imagem aqui. É que o ideal é que seria se tivesse os radianos, o eixo do seno e do cosseno e os pontos de cada um. Só que eu tô com preguiça de fazer e não achei nenhuma imagem que tenha todos esses elementos em um só. Talvez nesse aqui, ó, achei. Foi só falar que achei. Então é isso aqui, ó. 0 graus e 0, 90 graus. Só faltou o seno e o cosseno, né? Seno y e cosseno x. Mas é basicamente isso aqui, tá bom? Então vamos lá. A partir disso, isso aqui é o básico do círculo trigonométrico. Ele vai de menos 1 a 1, tanto no eixo x quanto no eixo y, que é do seno e cosseno. E tem os radianos aqui, que é 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2 e 2π. Então, para ele dar uma volta completa, ele leva 2π. Tá vendo? Se a gente olhar o radiano. Então, um período completo, que no caso seria uma volta completa. O que é o período? É uma volta completa, basicamente. O normal dele é 2π, tá bom? E a frequência, a imagem, é de menos 1 a 1, tanto seja no cosseno quanto seja no seno, tá bom? Então, beleza.
Agora, eu tenho algumas coisinhas para passar para vocês. Basicamente isso aqui, ó. Quando a gente falar de f de x ou de y, a gente pode considerar que os dois são iguais, tá? Y vai ser a função de x. Então, y é a mesma coisa que f de x, tá? Que é a função de x. E a gente vai ter quatro passos simples. São 4 passos simples que vai fazer você entender ou não isso aqui. A gente vai primeiro olhar a função, tá? Ou o gráfico, normalmente vai ser a função. Mas pode ser que você tenha que olhar o gráfico para descobrir a função, ao invés de olhar a função e descobrir o gráfico, tá? Pode ser o inverso. Mas a gente vai olhar a função, identificar os valores, saber o que cada valor faz no gráfico e montar o gráfico, tá bom? Então, vou explicar melhor isso para vocês. Isso aqui é o que pode ser a função, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai desconsiderar. Deixa eu ver. Eu quero desenhar. Como é que eu faço para desenhar? Aqui. Então, eu não quero isso aqui agora. E eu não quero isso aqui agora. A gente vai olhar primeiro os gráficos comuns, que são f de x igual a seno de x e f de x igual a cosseno de x, tá? Aqui a gente pode ver que, ó, comparando aqui, ó, f de x igual mais ou menos algum número que vai multiplicar ou o seno ou o cosseno, certo? E dentro aqui do parênteses vai ter algum número que vai multiplicar o x. Nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que o seno é positivo, tá? Então, mais. E o seno está sendo multiplicado por 1, ó. 1 vezes o seno. Só que 1 vezes seno é seno, por isso que a gente não coloca esse 1 vezes aqui, tá? É a mesma coisa que somar com zero. Ele continua a mesma coisa, ó. 0 mais. É a mesma coisa. Então, ele está sendo multiplicado por 1. Nesse caso, a gente está trabalhando com o seno. E dentro do parênteses tem o x, que também está sendo multiplicado por 1, ou somado com 0, só que é a mesma coisa. Então, nesse caso, 1 vezes o x, tá bom? Sei que isso aqui está uma bagunça, mas isso aqui é o todo, né? Isso aqui é o todo. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está olhando a função e identificando os valores. Então, aqui vai ser positivo, multiplicado por 1 o seno, e o x está sendo multiplicado por 1 também, tá? E no segundo caso é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de ser seno, vai ser o cosseno, tá bom? E por que eu estou te mostrando isso? Porque vai ter vezes que isso aqui vai ser positivo, que isso aqui vai ser negativo. Isso aqui normalmente é 1, isso aqui vai poder ser 2, vai poder ser 3, vai poder ser 4, vai poder ser infinito. E a gente vai poder trabalhar tanto com seno quanto com cosseno. E esse número aqui, esse n aqui, ele vai poder ser 1, que normalmente é 1. Só que ele vai poder ser 2, vai poder ser 3, vai poder ser 4, tá? Ele só não pode ser 0, o n só não pode ser 0, porque daí qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, isso aqui sendo 0 não faz sentido, tá? Não bate. Imagina seno de 0, não vai fazer sentido. Então tá bom. Isso aqui é o básico, tá? Isso aqui é o básico. Agora, a gente vai ver isso aqui visualmente. O que é o gráfico de seno de x? O que é o gráfico de cosseno de x? Qual que é a diferença entre eles? Tá? Então a gente vai ver isso, beleza? Onde que a gente vai ver? Aqui, na melhor coisa que a gente pode ter para olhar isso. Deixa eu fechar isso aqui. Espero de verdade que não esteja travando igual tá agora. Se isso aqui me ajudar. Aí, beleza, foi. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Se o GeoGebra me ajudar.
Beleza, consegui o que eu queria aqui. Então, a gente está... Eita! A gente está basicamente vendo o gráfico de seno de x. Lembra que eu falei ó, que y é igual a f de x? Então aqui, ó, f de x ou y é igual a seno de x. Tá? Então, a gente tem que a imagem, ou seja, os pontos máximos e mínimos, que no caso é a imagem, vai de menos 1 a 1. Lembra aqui do círculo trigonométrico? Ó? O seno ele não vai de menos 1 a 1 e o período não é 2π. E a gente não está analisando o seno. Ó. Então, quando... Ó, esquece o eixo x. Olha só o eixo y. Quando a gente estiver no ponto zero, aqui, o seno ele vai ser zero. Ou seja, ó, a gente está no ponto zero do x aqui, ó. A gente está olhando no x. Então, zero ele vai ser zero. Em π sobre 2, ele vai ser 1. Não vai ser 1 aqui, ó. 1. Então, aqui, ó, π sobre 2, ele é 1. Tá vendo? Aqui, ó. 1. Quando ele for π, ele vai ser zero. Esquece esse menos 1 aqui, que ele é do cosseno. Ele vai ser zero. Tá? Então, zero de novo. Ó. π, ele está no zero. Em 3π sobre 2, ele vai ser menos 1. Então, ó, 3π sobre 2, ele está aqui no menos 1. E 2π, que é a volta completa, ele vai ser zero de novo. Tá? Esse 1 aqui é do cosseno, não pode esquecer. Então, ó, 2π, ele é zero de novo. Só que esse gráfico ele é finito, porque imagina, ele vai dando voltas, ele deu uma volta, daí ele pode dar outra volta, outra volta, outra volta, outra volta. Então isso aqui é infinito, tá? Isso aqui é infinito. Eu não vou ficar aumentando e diminuindo, porque senão ele vai ficar travando muito, ó, igual já está travando agora. Mas ele é infinito. Então a gente só vai olhar de 0 a 2π aqui, tá? Nesse caso. Então um período é onde o gráfico ele completa uma volta, ou seja, aonde que ele volta a ser a mesma coisa. Ó, ele começa aqui, aí ele sobe, passa pelo ponto médio, desce, sobe de novo. A partir do 2π aqui, ó, desse ponto, ele vai começar a fazer a mesma coisa. Ô, desgraça. Pera aí, volta um pouquinho. Isso aqui trava muito. Mas beleza. Não sei se é meu computador ou se é o GeoGebra. Eu acho que é o GeoGebra. Vou colocar a culpa nele. Mas então aqui, ó, a partir do 2π, ele começa a subir de novo, passa pelo ponto médio, ponto mínimo, e aqui para trás a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Deixa eu ver. Isso aqui. O GeoGebra, ele trava demais. Mas vamos lá. Olha isso. Então vamos lá. Ó, o gráfico do seno de x, que é esse primeiro aqui, ele é esse aqui. Ele começa no zero, o ponto máximo dele é no 1, que é no eixo x, π sobre 2. O ponto médio é no π, o ponto mínimo é no 3π sobre 2 e ele termina aqui no 2π, que é o período comum, né? A partir daqui ele começa a fazer a mesma coisa, tanto para frente aqui quanto para trás. Só que a gente analisa só um período, que é onde o gráfico faz uma volta completa, tá? Então de 0 a 2π, ponto máximo no 1, ponto mínimo no menos 1. Isso é o comum, beleza? Isso para seno de x. Se a gente for analisar, vamos analisar o cosseno agora. Que a gente estava vendo aqui, a gente viu o seno. Agora vamos ver o cosseno. Qual que é a diferença do seno para o cosseno? A diferença, ó, vou mostrar esse aqui e vou tirar esse aqui. Ele
lembra que no seno, ó, vou ativar o seno. O seno, o que passa aqui pelo eixo Y é o ponto médio do gráfico. Não é nem o mínimo, nem o máximo. É o ponto médio, tá vendo? E como ele é positivo, o seno é positivo, ele é crescente, tá? O cosseno, ele vai ser ao contrário. Ele já vai começar aqui no ponto máximo, que é atravessa o eixo Y, tá vendo? Então ele já vai começar aqui no ponto máximo, que é no 1. Aí ele vai descer para o ponto mínimo no π sobre 2, o ponto médio no π sobre 2, o ponto mínimo no menos 1, vai passar o ponto médio de novo aqui no 3π sobre 2, e vai terminar aqui em cima no 2π. Então tá vendo que de 0 a 2π ele completou uma volta, ó. Ele veio aqui, ponto máximo, ponto mínimo, ponto máximo de novo. A partir daqui ele vai começar a repetir, tá? Então a imagem continua sendo de menos 1 a 1 e o período de 0 a 2π, porque o gráfico é simples, é cosseno de x, é só isso, tá? Agora, qual que é a diferença de ele ser positivo ou ser negativo? Vamos olhar o do seno primeiro. A diferença é que ele vai inverter. Tá vendo, ó? O verdinho, ele é o positivo aqui, ó, seno de x. Então, ele vai começar subindo. Tá vendo aqui, ó, que ele sobe. Depois ele vai descer. O negativo é o contrário. Ele vai começar descendo. Então, ele só inverte. Tá vendo que ele é exatamente o oposto? Ele é exatamente o oposto. Parece um DNA aqui, ó. Ele é exatamente o oposto. O que acontece quando você... aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo que ele pode ser mais ou menos? Quando for mais, ele vai ser crescente, ó. Ele vai ser aqui crescente, para cima. Quando ele for negativo, ele vai ser decrescente, tá? Então, essa é a diferença de ser mais ou menos. E para o cosseno, o que vai mudar? Ele já não começa no máximo aqui, ó, no ponto máximo. O que vai mudar é que ele vai inverter. Ao invés de ele começar no ponto máximo, ele vai começar no ponto mínimo. Tá vendo aqui? E também é exatamente igual. Ele é exatamente o inverso do gráfico positivo. Tá? Então aqui vocês podem olhar exatamente isso. E aqui ele continua. Ó, ponto mínimo no 1, ponto máximo no 1, ponto mínimo no menos 1, ponto máximo no 1. Ele completa a sua volta no período de 2π. Tá? Essa é a diferença do seno para o cosseno. Tá? Do seno para o cosseno, sendo ele positivo ou negativo. E sempre vai ser assim. Quando o gráfico vai ter o gráfico comum, se ele for positivo ele vai ter o gráfico comum, se ele for negativo ele vai ser exatamente o inverso. Tá bom? Agora, esse é o básico. A gente vai partir para a parte um pouco mais complicada. Lembra que a gente tem que olhar a função? Ó, a gente olhou a função, isso aqui. Identificar os valores. A gente não sabe que aqui ó, é positivo, ó, mais seno de x. Então ele vai ser positivo, vai ter o 1 multiplicando o seno e o 1 multiplicando o x. Então a gente identificou os valores dentro disso tudo aqui. Tá? Deixa eu apagar o resto aqui. E no cosseno a mesma coisa. A gente identificou que isso aqui é positivo, isso aqui está multiplicando por 1 o cosseno e multiplicando por 1 o x. Então a gente olhou o gráfico, olhou a função, identificou os valores. Agora a gente vai saber o que cada um desses valores aqui, ó, que vão começar a ficar um pouco mais complexo, eles fazem no gráfico. Tá? O que eles alteram no gráfico? E montar o gráfico. A gente vai aprender a montar o gráfico. Então aqui eu tenho isso aqui. Ó. Isso aqui é o que vocês vão receber se vocês baixarem o material. Exatamente essa imagem. Tá bom? Exatamente essa imagem. Deixa eu até vir aqui. Ó. Então a gente continua com a função aqui, ó, tá vendo? É a mesma, só que aqui tem uma seta indicando o que cada coisa faz. Então aqui a gente tem a função de x, normal. Esse azinho aqui, ó, qual que é a diferença do a para o n? Os dois são variáveis, só que o a ele pode ser zero, tá? Tanto esse a aqui, ó, quanto esse a aqui, ele pode ser zero. Você está vendo que a gente, nessas funções aqui, a gente não usou o a, não tinha o a, ou seja, ele é zero, tá? Ele é zero. Então ele não altera, ele não vai influenciar se ele não estiver presente, tá? É a mesma coisa nesse aqui, a gente não tinha nada aqui com π e multiplicando π aqui. Então ele não vai influenciar, então ele pode ser zero. Nesses dois casos aqui, esses dois a's eram zero, tá? Só que é diferente do n. O n tem que estar presente, ele tem que ser pelo menos 1.
e está multiplicando o x e o seno ou cosseno. Imagina se tivesse aqui, ó, 0 vezes seno ou cosseno. Não ia existir o seno ou cosseno, ou seja, não ia fazer o menor sentido, tá bom? Então essa é a diferença do a para o n. Eles são variáveis, pode ser qualquer número, só que o a ele pode ser 0 e o n não pode ser 0, tá? Então, beleza. O a ele vai indicar o nosso deslocamento vertical. E eu vou dar um exemplo prático para cada um desses aqui para a gente conseguir identificar. O n, que está multiplicando seno ou cosseno, ele vai mexer na alteração da amplitude. Tá? Aqui o seno e o cosseno eu já expliquei isso aqui, ó, no eixo y, ponto médio no eixo y. Então no eixo y ele passa o ponto médio, não o pico, não o vale, ele passa o ponto médio. Então se ele for negativo, ó, menos seno de x, ele vai ser decrescente aqui. Nesse local aqui, né, que intercepta o eixo y. E se for positivo, ele vai ser crescente, ó, que é de x igual seno de x. Então ele está vendo o seno de x é positivo, então aqui onde ele intercepta o eixo y, ele vai ser crescente, tá bom? E no cosseno é um pouquinho diferente, vai ser os picos e os vales no eixo y. Ou seja, se ele for negativo, é o vale, ou seja, o ponto mínimo, que vai estar interceptando o eixo y. Então aqui, ó, menos cosseno de x. O que intercepta o eixo y aqui é o vale dele, ou seja, o ponto mínimo. E se for positivo, ó, cosseno de x, positivo, é o pico que vai estar interceptando o eixo y. Então ele já começa aqui em cima, tá? Que é exatamente o que eu mostrei aqui, ó. Exatamente o que eu mostrei aqui. Deixa eu mostrar o cosseno só primeiro. Quando ele for negativo, ele vai começar aqui embaixo. Quando ele for positivo, ele vai começar aqui em cima. Isso para o cosseno. Se for o seno, ele vai começar, ó, seno positivo. O seno positivo, ele vai começar crescendo, e o ponto médio dele é que vai interceptar o eixo y. E se ele for negativo, ele também vai ter o ponto médio interceptando o eixo y, só que ele vai ser decrescente. Ele vai começar decrescendo aqui, ó, tá bom? Beleza. Agora, isso aqui é do seno cosseno. O que estiver multiplicando o x aqui dentro do parênteses, ele vai alterar o período, tá? E eu vou explicar como ele vai fazer isso. E aqui, o que estiver somando ou subtraindo o x, ele vai mexer no deslocamento horizontal da nossa função, tá bom? Então vamos lá. Vamos para os exemplos. Vamos voltar aqui. A gente sempre vai seguir essa ordem aqui, ó. Olhar a função, identificar os valores, saber o que cada um faz no gráfico, que eu acabei de explicar, e montar o gráfico, tá? Nesse caso o gráfico já está montado, mas se você for desenhar, você vai seguir exatamente a mesma lógica. Então vamos olhar aqui, ó. Essa função aqui, ó. Y é igual a seno de 2 vezes o x. Ou seja, olhando aqui, ó, 2 vezes o x. Está multiplicando o x. Então o que ele vai mexer? No período, a alteração do período, tá? Então vou ativar ele aqui, ó. O que acontece? No mesmo período, tá vendo, ó, de 2π, ó, de 0 a 2π, ele vai acontecer 2 vezes, tá vendo, ó? Ele sobe, desce, aí ele termina no π, tá vendo? Que ele já completou uma volta aqui. E aí ele vai repetir, ele vai subir, descer e terminar no 2π. Então, no mesmo período, ó, 2π, ele vai acontecer 2 vezes. Então, cadê? 2 vezes o x, tá? Se fosse 3, ó, vou alterar aqui, ó, 3. Ele ia acontecer 3 vezes. Ó, uma, terminou aqui, ó. Terminou aqui, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá vendo? Então vamos manter aqui, ó, 2. Então essa é a quantidade de vezes que o gráfico ele se completa dentro do período de 2π, tá? Então quantas vezes ele aparece? Nesse caso, o período ele vai ser π, porque o que é o período? O quanto ele leva para dar uma volta completa.
Ou seja, quanto que ele leva para dar uma volta completa? Ó, ele subiu, desceu e subiu de novo. Aqui ele começa a fazer exatamente a mesma coisa do que aqui no começo. Então ele já deu uma volta completa. Então aqui o período vai ser π. Tá? Então o período é π, porque ele já deu uma volta completa. Então o que a gente pode resumir disso aqui? Quando a gente quiser saber o período, se ele tiver alterado aqui, ó, por algum número que multiplica o x, a gente vai pegar o período normal, que é o 2π, e dividir por esse número que está multiplicando o x. Ou seja, 2π dividido por 2 não é π? Que não é exatamente o que acontece aqui, ó, o período não é π? Ele não termina aqui, ó, ele não dá uma volta completa em π? Então é exatamente isso. Imagina se fosse 4. 4, ó. Então a gente ia pegar, ele acontece 4 vezes dentro do período normal, que é 2π. Então, ó, ele termina 1 aqui, 2, 3, 4. Então, se a gente pegar 2π e dividir por 4, ele vai dar π sobre 2, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Então, ele dá uma volta completa em π sobre 2. Ó. Ele sobe, desce, sobe de novo e termina em π sobre 2. Tá? Então, você pode até usar isso aí como resumo de que o período ele vai ser 2π dividido por esse número que multiplica o x. Tá? Então, o que altera o número que multiplica o x? O período. Agora, vamos imaginar que ao invés de multiplicar por 2, a gente está dividindo por 2. Só que se a gente analisar bem, dividir o número por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Certo? Ou seja, ó, um número dividido por 2, por exemplo, x sobre 2. Ele não é a mesma coisa que 1 sobre 2 multiplicado por x. Por exemplo, deixa eu escrever aqui, ó, acho que vai ficar mais fácil. Ó, inserir, não é isso aqui não. Aqui, ó. X sobre 2 é igual a 1 sobre 2 vezes, ó, quero multiplicar, vezes x. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, então. X sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar o x por meio. Tá? Mesma coisa. Então, para você não se perder, você continua na mesma parada aqui, ó. Você não vai olhar o número que está multiplicando x. Isso aqui, ó, ele está multiplicando x. Aqui, ó, isso aqui. Só que por meio. Ou seja, você vai seguir a mesma lógica. Você vai pegar o 2π, que é o período completo, e vai dividir pelo número que multiplica o x. Qual o número que multiplica o x? Meio. Então, você vai pegar 2π e dividir por meio. Quanto que é 2π dividido por meio? Vai ser 4π. Tá? Vai ser 4π. Então, o período ele passa a ser 4π. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Se a gente olhar, ele vai ter o seu ponto máximo em π, ponto médio em 2π. Por quê? Porque a metade do gráfico ele acontece no período de 2π, que é o período normal. Então, é só a metade, ó, x sobre 2. Tá? X sobre 2. Então, x sobre 2 ele vai acontecer literalmente a metade. A outra metade vai terminar aqui, ó, em 4π. Então, a gente pegou o 2π, que é o período normal, e vai dividir pelo número que multiplica o x, que no caso é meio. Então, 2π dividido por meio vai dar 4π, tá? 4π. Então, tem esse gráfico aqui, tá bom? Beleza, a gente já sabe o que faz o número que multiplica o x. Agora, a gente vai partir para o número que multiplica o seno, ou o cosseno, tá? Vai dar na mesma.
esse número que multiplica o seno ou o cosseno, ó, tá vendo? Esse nzinho aqui, ó, o que ele faz? Ele altera a amplitude. O que é amplitude? É basicamente a imagem da função. O normal não é de menos 1 a 1, ó, o ponto mínimo em menos 1 e o ponto máximo em 1. Ele vai alterar justamente isso. Ao invés de ser de menos 1 a 1, ele vai multiplicar a imagem. Ou seja, se a gente multiplicar por 2, ele vai ser de menos 2 a 2. Se a gente multiplicar por 3, ele vai ser de menos 3 a 3. Ó, vou dar uma olhada aqui. Exatamente isso. Tá vendo que os pontos médios eles passam pelo mesmo ponto? O que vai mudar é o pico e o vale. O ponto máximo e o mínimo. Então, ó, ele está indo aqui de menos 2 até 2. Depois ele volta aqui em menos 2 e termina aqui no 2π. Tá vendo? Então, se a gente colocar por 3, ó, vamos multiplicar por 3. Ele vai ter o ponto máximo em 3 e o ponto mínimo em menos 3. É simples. Ele vai alterar a amplitude. A amplitude é da onde vai o ponto mínimo e o máximo do gráfico. Tá bom? Isso é a mesma coisa nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Seno de x sobre 2, não acabei de mostrar que um número dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicado por meio? Então vai ser 1 sobre 2 vezes seno de x, tá? Não deixa de ser aqui, ó. 1 sobre 2 vezes o seno de x. Então, é só multiplicar, ó. Se a gente pegar aqui, ele vai ser a metade, ó. Ele vai bater, o ponto máximo vai ser em meio e o ponto mínimo vai ser em menos meio. Tá vendo que o x ele é 1 aqui, ó? Ele não está sendo multiplicado por nada, ou seja, o período ele não tem alteração. Ele continua sendo de 0 a 2π, certo? Então ele sobe aqui, desce e termina em 2π. A partir daqui ele começa a fazer exatamente a mesma coisa. O que altera aqui vai ser a amplitude. Então a gente não está multiplicando por meio, então vai ser de menos meio até meio. Se multiplicar por 15, vai ser de menos 15 até 15. Se multiplicar por 72, vai ser de menos 72 até mais 72. Entendeu? Isso aqui é bem simples. Agora, então a gente já descobriu, ó, a gente já viu o que faz o número que multiplica o x, que ele altera o período. Então se a gente multiplica o período, ele vai ficar mais achatado. Se a gente divide o período, ele vai ficar mais alongado. Agora o número que multiplica o seno ou o cosseno. Ele vai alterar a amplitude para cima e para baixo, tá? Então, ele vai alongar ou diminuir o período, o ponto máximo e o mínimo. O que a gente vai ver agora é esse númerozinho aqui, ó, que ele soma ou subtrai o seno ou o cosseno, tá? Então, por exemplo, 1 mais seno de x. Então, aqui, ó, 1 mais 1, né? No caso seria 1 positivo, mais seno de x, certo? Ó, 1 mais seno de x. O que ele vai fazer? Ele vai alterar o deslocamento vertical da nossa função. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O seno de x comum, a função comum, ela não é essa aqui, ó. De menos 1, passa o ponto médio em 0 e o ponto máximo em 1. O que isso aqui vai fazer? É o nosso deslocamento vertical. Então pode ser tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, ele vai deslocar em 1 a nossa função. Ou seja, a gente vai levar 1 para cima. Tá vendo que o ponto máximo aqui é em 1? Aqui ele vai ser em 2, certo? Se a gente mudasse para 2 aqui, ó, ele ia mudar 2 para cima. Tá vendo? Se a gente mudasse 3, ele ia mudar 3 para cima. Tá vendo que ele vai subindo? E é o mesmo gráfico, ele só muda a posição, tá? Então aqui a gente vai deixar 1. Se fosse negativo, por exemplo, tá vendo que esse menos 1 aqui, ó, ele tá depois do seno de x? Não importa, ele está somando ou subtraindo o seno de x, certo? Ele não está multiplicando, ele está somando, isso fora do parênteses, claro. Então, ao invés de ele subir, ó, tá vendo que ele subiu? O gráfico normal é esse aqui. O gráfico alterado é esse aqui. Ele subiu 1. Agora, se a gente subtrair 1, ele vai descer. Tá vendo? Ó? Ele desceu uma posição.
Se a gente colocar 2 aqui, ó, ele vai descer 2 posições. É exatamente o mesmo gráfico, ele só vai mudar a posição. Ele vai deslocar verticalmente, tá? O gráfico é exatamente o mesmo. Ele continua sendo seno de x. O que ele vai mudar é a posição, tá bom? Agora, deixa eu deixar um aqui para ficar certinho. Beleza. Então a gente já sabe o que faz esse azinho aqui, tá? Ele vai mudar o deslocamento vertical da nossa função. A gente já sabe o que faz esse azinho, o número que multiplica o seno e o cosseno, o que faz esse número que multiplica o x, ele vai alterar o período. E o que falta é esse aqui, ó, o que vai somar ou subtrair dentro do parênteses, tá? Dentro do parênteses. Ele vai ser o nosso deslocamento horizontal. Da mesma forma que somando ou subtraindo aqui fora do parênteses, ele faz o deslocamento vertical, dentro do parênteses ele vai fazer o deslocamento horizontal, ou seja, ao invés de ser para cima e para baixo, ele vai deslocar de um lado para o outro. Só que aqui tem uma coisa, que é uma das coisas que não está escrito nesse material aqui. Quando ele for positivo, quando ele for mais, quando ele estiver somando, ele vai deslocar para a esquerda, tá? Para a esquerda. Então, para o lado oposto. Não sei como se está na câmera está ao contrário, mas aqui para mim é para a esquerda. E quando ele estiver subtraindo, ele vai deslocar o gráfico para a direita. Então vamos mostrar isso aqui, ó. Vamos manter o gráfico normal, seno de x, tá? E agora vamos ativar isso aqui, ó. X mais π. Ou seja, o que significa isso? Ele vai ser o mesmo gráfico, Ele, inclusive, ele fica igualzinho isso aqui, ó. O menos seno de x. Ó, menos seno de x, seno de x mais π. Ele exatamente. E eu vou explicar o porquê. Ele é o gráfico de seno de x, tá vendo? Ele é o gráfico de seno de x, só que ele é deslocado para a esquerda em 1π. Isso aqui, ó. Isso aqui é a distância que ele vai ser deslocado, ou seja, 1π. Então vamos pegar o gráfico normal aqui, ó. O gráfico de seno de x. Tá vendo que o ponto mínimo dele é em 3π sobre 2? Tá? Não, vamos mudar. Vamos mudar. Vamos pegar o π aqui, ó, que é a distância de 0 a π. É isso que ele vai mudar. É essa distância aqui, ó. Então esse ponto médio, ele vai ser deslocado para a esquerda, porque aqui está somando, ó, é positivo. Ele vai ser deslocado para a esquerda em 1π. Então esse ponto aqui, ó, esse ponto médio que está em π, ele vai ser deslocado para a esquerda em 1π. Ou seja, ele vai vir aqui parar no zero. Que é exatamente o que acontece, olha. Esse ponto médio aqui, agora ele está aqui. Tá vendo? Então, a partir daqui continua o mesmo gráfico. Exatamente o mesmo gráfico. Tá bom? E acontece também para negativo. Ó, vamos deixar ele negativo. Ele vai ficar o mesmo gráfico, porque você está deslocando ele para a direita, no caso. Só que ele fica igual. Ó, tá vendo que ele fica igual? Ao invés de ele ser deslocado para a esquerda, ele está sendo deslocado para a direita. Então, esse ponto médio aqui, e agora ele foi deslocado para a direita, tá? Para a direita. Então, se a gente considerar, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o nosso gráfico normal. Se a gente pegar esse ponto médio aqui, agora ele vai estar aqui, tá? Então, você poderia começar a desenhar esse gráfico aqui, ó, o laranja, a partir desse ponto. Porque ele é esse ponto aqui do gráfico verde deslocado para a direita, porque ele está subtraindo agora. Ó. Então você poderia começar a desenhar esse gráfico a partir daqui, ó, a partir desse ponto. Então ele sobe, desce, e aí ele vai acabar terminando no 3π. 3π menos π não é 2π? Ele não mantém o mesmo período? É o mesmo período. Ó. Ele começa aqui e termina aqui. Então você pega o 3π, subtrai o π para tirar essa parte aqui, né? Que ele não imagina que a gente só tem um período aqui, ó, desenhado. Que seria de π a 3π.
que ele está sendo deslocado uma distância de 1π para a direita, tá bom? E a mesma coisa se ele fosse positivo, ó. Se ele fosse positivo, você poderia desenhar ele, ó, peraí. O ponto normal dele, ele não começa aqui? O ponto médio, ele começa aqui. Sobe, desce, terminando 2π. Como agora ele é positivo, ele não está sendo deslocado para a esquerda, então você poderia começar a desenhar ele a partir daqui, de menos π. E aí o ponto máximo dele vai ser menos π sobre 2, vai descer e vai subir. Então ele foi deslocado para a esquerda, na distância de 1π. Tá? Então ele sobe, desce e termina em π. Ele continua o mesmo período. Tá? Mesmo período. Essa distância de π mais essa distância de π vai dar 2π. Tá bom? Sempre vai ser positivo a distância. Porque se a gente somar menos π com π, vai dar 0. Só que não faz sentido. Então tem que ser em módulo. Tá? Então seria π mais π, que dá 2π, que é o período normal. Então a gente já descobriu o que faz esse númerozinho que soma ou subtrai dentro do parênteses. Só que tem um porém. Tem um porém. Quando esse número aqui, quando o x ele está sendo multiplicado por algum número, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai pegar o π, esse número que está somando ou subtraindo, o x, e vai dividir por esse número que está multiplicando o x. Ou seja, vou explicar. A gente não tem aqui, ó, ax mais b? Vou explicar. Deixa eu inserir aqui a equação, ó. Ax mais b. Ou seja, a gente tem o x, que é a variável. Peraí, deixa eu aumentar, né? Fica melhor. Vou colocar aqui em, sei lá, 18. Dá para enxergar melhor. A gente tem o x, que é a variável. O a, que é um número que está multiplicando. Aqui eu coloquei n, mas como é uma variável aqui, pode ser qualquer número, eu estou colocando qualquer letra. Então o x é a nossa variável principal. Algum número que está multiplicando x, mais ou menos, podia ser menos aqui também, algum outro valor, que nesse caso aqui é π. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar isso aqui, ó, e vai transformar. A gente vai pegar o b e subtrair e dividir por a. A gente estava fazendo isso intrinsecamente, porque qual número está multiplicando x nessa função aqui? É 1. Então a gente, se pegar o 1 e dividir por 1, não, se pegar o π e dividir por 1, vai continuar sendo π, então não altera. Só que nesse caso aqui, ó, o x está sendo multiplicado por 2. Então a gente vai pegar o π e dividir por 2. Então, o quanto ele vai ser deslocado? Ele vai ser deslocado não mais na distância de 1π, mas sim de π sobre 2. Ou seja, ele vai ser deslocado menos, tá? A distância que ele vai ser alterado vai ser menor. Ó. Primeiro, que o número vai ser alterado a frequência não, o período dele, né? Porque tem um número que está multiplicando x, que é alteração de período. Quantas vezes ele vai se completar na distância de 2π, que é o período normal? 2 vezes, tá? 2 vezes. Então ele tem aqui, ó, esse aqui, ó, cadê? Esse aqui. Seria esse gráfico aqui, ó. Vamos analisar esse aqui primeiro. Então, ó, esse aqui, ó, seno de 2x é o seno de x, que dentro do período de 2π, que é o normal, ele acontece 2 vezes, tá? 2 vezes. Então, 1, 2, terminou em 2π. Isso aqui a gente já viu. O que acontece agora é que esse gráfico aqui, ele vai ser deslocado para a esquerda, porque aqui é positivo, tá vendo? Aqui, ó, mais π.
Então ele vai ser deslocado para a esquerda na distância de π sobre 2. Por quê? Porque a gente vai pegar o número que está somando ou subtraindo e dividir pelo número que multiplica o x. Então, π sobre 2. Então vamos ativar aqui para ver. Ó. Se a gente pegar esse ponto aqui, por exemplo. Ó, esse ponto aqui. Ó. Vamos pegar outro. π sobre 2. Ele vai primeiro subir, depois ele vai descer e subir de novo. Ele vai terminar aqui em π. Então vamos pegar esse ponto médio aqui, ó, que ele está em π sobre 2. Ele não vai ser deslocado π sobre 2 para a esquerda, porque ele está somando. Então esse ponto médio aqui, ele vai vir parar aqui no ponto zero. Porque você vai pegar essa distância e vai deslocar ele para a esquerda. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. A gente pegou esse ponto médio aqui, do gráfico laranja, e trouxe ele para cá. Então, ó, ele vai... Onde que ele começava? Ele começava aqui, subia e descia. Então, aqui ele começa aqui, menos π sobre 2, sobe, desce, sobe de novo. O período continua sendo π. Lembra que módulo de menos π sobre 2, que no caso é π sobre 2 positivo, mais π sobre 2 não é um π inteiro, que não é o mesmo período daqui, que é o π, tá vendo? Ó, começa em 0 e termina em π. Aqui ele vai começar em menos π e terminar... Não, ele começa em menos π sobre 2 e termina em π sobre 2. Continua sendo o período de um π, só que ele foi deslocado para a esquerda. Então ele começaria aqui, subiria, desceria e terminaria em π sobre 2, por conta desse deslocamento, tá? Deslocamento horizontal. Aqui, ó, deslocamento horizontal, tá bom? Agora, esse aqui é o desafio. Você vai parar esse vídeo agora, vai baixar o material, tá? Você vai clicar no botão que está aqui embaixo, vai baixar, não vou te vender nada, é só a imagem. Você vai abrir no Google Drive lá, o botão vai te levar para o Google Drive com a imagem, você vai pegar, baixar ela, ter ela em mãos, e com essa aula e tudo que você aprendeu agora, com a explicação de cada ponto, cada elemento, o que cada um faz, você vai analisar essa função aqui e você vai tentar fazer sozinho, tá? Você vai tentar desenhar o gráfico. Você pode, inclusive, usar o GeoGebra e colocar os pontos no dedo aqui. Você pega aqui, ó, ferramentas, você vem aqui, ó, pontos, sei lá onde que tá os pontos aqui. Mas você vem aqui, aqui, ó, pontos. Você vai colocar o ponto. Eu acho que o ponto vai dar aqui, ó, sei lá. Aí você coloca o ponto. Aí o outro ponto vai ser aqui. Beleza. Aí você pode, sei lá, não sei se dá pra juntar as paradas aqui, juntar os dois pontos, enfim. Mas, ou você desenha no caderno mesmo, sei lá. Aí tu vê o que faz. Quero deletar essa bosta agora. E agora travou. Só porque eu falei mal. Aí. Quero deletar agora. Não. Aí, beleza. Então você vai olhar essa função aqui, que é função de x igual menos 1 mais seno de 2x menos π sobre 2. Esse aqui é o desafio. Aí você vai tentar fazer sozinho, ou sozinha. E aí você volta aqui para ver a resolução, tá? Para ver a resolução. Então, a partir desse ponto eu vou explicar a resolução. Então, tenta fazer antes, tá bom? Vou ativar o gráfico aqui para ver como é que ficou. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar uma coisa. É um gráfico que ele tem o período alterado. Então, seno de 2x. O que acontece? No período de 2π, ele vai acontecer duas vezes, né? Duas vezes. Então, ó, ele começa aqui embaixo, sobe, desce, já deu uma volta, sobe, desce de novo, deu outra volta, tá? Então, nesse caso, o período é π.
porque a gente vai pegar o 2π e dividir pelo número que está multiplicando x. Então, o período é π. 2π dividido por 2, só sobra π, tá? Aí, o que acontece? Ele é esse gráfico aqui. Ó, esse gráfico. Só que ele é deslocado para baixo. Quanto para baixo? 1. Uma unidade, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos 1. Então, tá vendo que o ponto médio dele, esse ponto aqui ele desceu aqui para baixo. Então, ele foi deslocado. Então, o ponto máximo dele é 0 e o ponto mínimo dele é menos 2. Só que ainda tem o deslocamento dele, tá vendo? Ó? Que se a gente pegar esse gráfico aqui e descer ele para baixo, até porque não dá para descer para cima, ele vai estar deslocado. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai estar aqui no meio, ele não vai estar aqui onde ele está. Por quê? Porque tem um deslocamento. E quanto que é esse deslocamento? Ele vai ser, ó, pelo símbolo negativo, a gente sabe que ele vai ser deslocado para a direita, tá? Para a direita. E a gente vai pegar o π sobre 2 e vai dividir pelo número que está multiplicando o x, que no caso é 2. Então vai ser π sobre 2 dividido por 2, que no caso é π sobre 4, tá? Π sobre 4. Ou seja, é a metade dessa distância aqui, ó, de 0 a π sobre 2 vai ser a metade dessa distância que ele vai se deslocar. Então é como se a gente pegasse esse gráfico aqui, descesse ele para baixo, e a gente vai deslocar ele para a direita. Ó, vou até colocar aqui, ó. Se a gente descer ele, ó, vai ficar menos 1. Opa. Menos 1, aqui, ó. Já sei. Menos 1 mais seno, tá? Beleza. Tá vendo que ele desceu? Ele era diferente, ele estava aqui em cima. Agora ele desceu. Só que ele vai ser deslocado para a direita. Quanto para a direita? Π sobre 4, porque é π sobre 2 dividido por 2. Então, tá vendo que π sobre 4, ele é esse ponto aqui, ó. Esse ponto máximo aqui. Ele dá exatamente em π sobre 4, que é a metade. E ele vai ser deslocado para a direita. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai parar aqui. Então, para cá. Tá vendo? Então, é isso que acontece. Se você olhar esse gráfico aqui, ele vai ser muito complexo. Essa função, ela vai ser muito complexa. Mas o que você tem que fazer? Você tem que olhar a função. O que a gente fez? Olhou a função. É essa função aqui. O que a gente vai fazer? Identificar os valores. Ou seja, a gente sabe que tem o menos 1 aqui, que vai mudar. Vai acontecer no deslocamento vertical. Vai ser para cima ou para baixo. Nesse caso é para baixo. A gente sabe que o seno é positivo. A gente sabe que o período vai ser alterado. E que vai ter um deslocamento horizontal. Então, o que a gente fez? Identificou os valores. Tá? Identificou os valores. Saber o que cada um faz no gráfico, que eu já fiz isso, né? Acabei de falar. Esse aqui é o deslocamento vertical. Esse aqui vai alterar o período. E esse aqui vai ter o deslocamento horizontal. E montar o gráfico. A partir disso, eu fiz passo a passo. O que eu olhei primeiro? A alteração do período. O que eu olhei depois? Deslocamento vertical. O que eu olhei depois? Deslocamento horizontal. Simples. Claro que se você for fazer na mão, com lápis, borracha, você não vai desenhar o gráfico, daí depois você vai deslocar ele para baixo. Desenhar outro, aí depois você vai deslocar ele para o lado. Claro que você não vai fazer isso, porque senão você vai desenhar 3 gráficos. Mas você pode fazer um rascunho. Por exemplo, como que seria seno de 2x? Ele começaria... cadê? Ele seria assim, ó. Peraí. Isso aqui é o seno de 2x. Tá? Agora, ele começaria em 0 e terminaria em π. Tá? Porque esse gráfico aqui ele é infinito. Ele vai indo para trás e para frente, infinito. Só que ele começaria aqui em 0
terminaria em π. É o que você desenharia. Você pode fazer um rascunho disso. Beleza, sei que seno de 2x é isso aqui. Agora eu sei que ele vai ser um para baixo, então eu já sei, ó. Já tenho o deslocamento vertical para baixo. Eu sei que ele vai descer. Sei que ele vai ser aqui, ó. É o mesmo gráfico, só desceu. Tá vendo, ó? Vai começar aqui, vai subir, vai descer, vai subir de novo. Ele daria aqui mais ou menos, no caso, né? Aqui em π. Terminarei aqui em π, no ponto de -1. Porque ele começou aqui, subiria, desceria e terminaria aqui em π. Porque a partir desse ponto aqui, ele começa a fazer exatamente a mesma coisa. Só que ele ainda tem o deslocamento horizontal. Então ele vai ser deslocado para a direita. Já sei que ele vai... O ponto ele já não vai começar aqui, ele vai começar um pouco para o lado. Você só tem que descobrir quanto. Então você vai pegar o π sobre 2, dividido por 2, que vai dar π sobre 4. Então π sobre 4 é a metade de π sobre 2. Então é essa a distância aqui, ó, de 0 a π sobre 4. Então você vai pegar esse ponto aqui, desenhar ele um pouco para o lado. Ó. Exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então, ele começaria aqui no meio, nesse ponto aqui, ó. Ele começaria exatamente aqui, ó. Ponto. Ele começaria aqui, ó. Tá? Aí ele subiria, desceria, subiria de novo, terminaria aqui. Tá bom? Então, gente, eu espero que muito, de verdade, isso aqui é complexo, tá? Muito complexo. O começo é um pouquinho mais fácil, só que depois ele vai piorando, obviamente. Mas espero que vocês tenham entendido. Se vocês ainda tiverem dúvida, me chamem no Instagram, revejam a aula. Só que, ó, resumindo para vocês, vocês têm isso aqui em mão. Que vocês sabem exatamente o que cada coisa faz. Tá? Exatamente o que cada coisa faz. E vocês sigam esses 4 passos. Olha a função, identifica os valores. Olha nesse resumo para você saber o que cada um faz no gráfico. E monta o gráfico. Não tem segredo, tá bom? Não tem segredo. Você tem que lembrar só disso aqui, que você tem que pegar esse número e dividir pelo número que multiplica o x, tá bom? Então a aula é essa, espero que vocês tenham gostado e entendido. Se não entenderam, se tiverem alguma dúvida ainda específica, me chamem no Instagram, pelo direct, que eu vou responder vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado.